Hebreus 13, os versículos 17 a 21. Vamos ler. Hebreus 13, 17 a 21. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. A segunda leitura, vamos encontrá-la no Evangelho segundo São João, seu capítulo 10, os versículos 1 a 15. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: em verdade, 10, 1, 15. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola para eles, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Palavras da salvação. Graças a Deus. Estimados em Cristo,
Com certeza que a oração já contempla este pedido a Deus para que quem está aqui a interpretar a sua palavra seja simplesmente um porta-voz da sua vontade. Que tudo aquilo que vamos aqui dizer em jeito de reflexão sobre o texto bíblico que nós lemos seja feito de forma que encontre espaço nos corações dos irmãos e sirva de base para uma reflexão e crescimento espiritual. O papel do pastor na igreja e a responsabilidade das ovelhas. Eu estruturei essa reflexão em 4 pontos, tendo um ponto prévio. No ponto prévio, vamos nos recordar, para alguns, para outros, se calhar será novidade, ouvir um breve historial do Dia do Pastor. Como é que surge o Dia do Pastor na IECA? A seguir, vamos então falar quem é o pastor. Essa figura que tem o nome de pastor, quem é, como é que chega a pastor. Vamos falar do conceito de pastor. E depois vamos falar das responsabilidades do pastor, as funções do pastor na igreja. E a seguir, vamos falar das responsabilidades dos cristãos, a responsabilidade das ovelhas. E por fim, para fechar essa reflexão de hoje, vamos discutir, refletir sobre como a igreja deve cuidar do seu pastor. Então, a nossa reflexão tem estes 4 pontos, mas o ponto prévio. E comecemos então por esse ponto prévio, falar da história, o breve historial do Dia do Pastor. Como é que surge? Diz a bibliografia que as igrejas sempre reconheceram o grande papel do pastor, a importância do pastor. As igrejas sempre reconheceram, desde os primórdios, desde os tempos de Cristo. Por isso é que a multidão sentava-se e ouvia Cristo e seguia os ensinamentos de Cristo. E isto foi se replicando até os dias de hoje. E as comunidades em toda a parte respeitam o pastor. Diz a bibliografia que aqui em Angola, na IECA, em jeito de homenagear os pastores, foram fazendo cerimônias, foram fazendo comemorações, mas de forma isolada. Cada pastorado fazia do jeito que achava conveniente. Ora, com o objetivo de uniformizar essas comemorações, surgiu uma proposta vinda do Sínodo Provincial de Luanda, que, em abril de 2012, durante a Assembleia Geral da IECA, a Assembleia número 103, fez uma proposta neste sentido, uma proposta para uniformizar as comemorações que enalteciam o papel do pastor na igreja. Ora, nesta Assembleia, essa proposta foi aceita, foi acolhida, e aí foi criada uma comissão para estudar o caso. E essa comissão foi constituída pelos irmãos Argentina Chiumbo de Luanda, foi a coordenadora, o irmão Gabriel Lofa da Huila, a irmã Ermelinda Máquina do Bié e o irmão João Marques Bango, também do Bié. Estes foram indigitados para estudar a proposta do Sínodo Provincial de Luanda nesta Assembleia, em abril de 2012. Ora, esta comissão trabalhou e, como resultado, fez então uma recomendação que foi aprovada e foi adotada e está na bibliografia como sendo a recomendação número 26 da 103ª Assembleia, 103ª Assembleia Geral da IECA. 2 principais recomendações, que são que o Dia do Pastor da IECA seja comemorado no 3º domingo do mês de setembro de cada ano, em virtude do primeiro pastor angolano da IECA, Abraão Ngulo,
ter sido ordenado aos 15 de setembro de 1929. Ou seja, em honra a esta data, propôs-se que em todos os terceiros domingos do mês de setembro, que vão mais ou menos próximos do dia 15 de setembro, se comemorasse então o dia do pastor, em honra ao pastor Abraão Ungulo, o primeiro pastor angolano da IECA que foi ordenado. E, segundo o conteúdo da deliberação, que as oferendas voluntárias dos membros sejam dadas a favor dos pastores no ativo e reformados. Não sei como é que isto está, mas parece que as ofertas deste dia, elas são destinadas exclusivamente ao trabalho dos pastores, sejam eles no ativo ou os reformados. Foi assim então que surgiu o dia do pastor da IECA, por iniciativa do Sínodo Provincial de Luanda. Ora, esta figura do pastor, que é muito respeitada e que é comemorada, quem é? Quem é o pastor? O pastor é uma pessoa, mas com uma formação teológica específica. Uma pessoa preparada para o efeito. Que efeito? Pregar a palavra de Deus. É uma pessoa que tem uma formação específica, é uma pessoa que tem o domínio profundo da Bíblia e é uma pessoa sobre o qual pesa a responsabilidade de dirigir o povo de Deus. E falando em responsabilidade, passamos então para o segundo ponto da nossa reflexão, que é quais são as responsabilidades do pastor na igreja. E começa por esta, ensinar. Porque o pastor é uma pessoa que tem formação teológica, é uma pessoa que tem formação sobre a Bíblia, sobre a Bíblia, sobre ele cai a responsabilidade de ensinar. Ensinar o povo de Deus sobre a palavra de Deus. Explicar. A Bíblia é um livro complexo. Nós podemos ler, às vezes sem entender a mensagem. Então, as pessoas preparadas por efeito, os pastores, é que têm a capacidade de explicar o conteúdo da Bíblia para que os membros aprendam, compreendam e se transformem espiritualmente. O pastor é um professor. A função do pastor confunde-se com a função de um professor. Ambos ensinam. A seguir, outra responsabilidade, outra função do pastor, cuidar da vida espiritual dos crentes. Os pastores são os responsáveis de uma determinada congregação, de uma igreja, do sínodo. Eles têm a responsabilidade de cuidar da vida espiritual dos membros. Se no ato de ensinar o pastor é comparado a um professor, no ato de cuidar da vida espiritual, o pastor é comparado com um médico, o médico da saúde espiritual dos membros. É ao pastor que nós corremos quando temos aflições, tribulações. Quando temos dor, vamos ao médico. Mas quando a dor é espiritual, é sentimental, é de problemas de relacionamento, etc., nós corremos ao pastor. Então, o pastor cuida da vida espiritual dos membros da igreja. Dá aconselhamento, ajuda a resolver as situações mais complexas. O pastor é o médico da saúde espiritual dos membros da sua igreja. Outra função, o pastor é líder, é orientador. O pastor lidera, orienta, mostra o caminho. Só assim é que os membros vão seguir, porque ele vai à frente e mostra o caminho. O pastor vai à frente, as ovelhas seguem, mas só seguem se o pastor tiver a capacidade de facto, liderar e orientar. E isso acontece com o exemplo.
As ações do pastor são mais fortes do que as palavras. Por isso é que ao pastor se exige a corporização das suas ações por via do exemplo. Nós fazemos o que ele faz por via do que ele diz. Às vezes, basta seguir o que ele faz, sem muito o que ele diz. Pode não ter a capacidade de dizer sempre, mas se ele faz bem, nós seguimos. Depois tem aquelas funções que são as que estão descritas nos regulamentos da igreja, como o pastor é o responsável pela celebração dos momentos sacramentais, ministrar a Santa Ceia, os casamentos, os óbitos. Essas são aquelas funções que sabemos que é o pastor que deve assumir. Ora, o pastor tem a autoridade espiritual para, no fim de todos os cultos, vir aqui ao púlpito e ministrar a bênção apostólica. Quando no fim do culto o pastor sobe e diz a bênção e que os irmãos vão em paz com as mãos estendidas, esta autoridade é só do pastor, porque é ele que está investido com esta legitimidade para proferir essa bênção apostólica. Se alguém diferente do pastor o fizer, talvez isso roce já a blasfêmia. Ora, o pastor é um guia, ele deve conduzir as ovelhas. E neste ato, neste processo, ele não abandona as ovelhas. Por isso é que nas escrituras bíblicas há aquela diferenciação entre o pastor e o mercenário. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, na primeira dificuldade, na primeira barreira, abandona as ovelhas, mas o pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, estas ovelhas também têm responsabilidades. Nós, que somos membros do rebanho que o pastor dirige, temos responsabilidades. Irmãos, uma das grandes responsabilidades dos membros da igreja foi recordada aqui no domingo passado, ou há pouco tempo, ou no ano passado, mas creio que foi no domingo passado, pelo pastor Andanga, quando subiu e falou do riso artificial. Foi no domingo passado. Então, uma das grandes responsabilidades das ovelhas, dos cristãos, nossa grande responsabilidade é ouvir. Ouvir a voz do pastor. Ouvir com atenção. Porque o objetivo é aprender, compreender e crescermos espiritualmente. Nós temos que ter a capacidade de nos concentrarmos para ouvirmos e aprendermos. E a pastora, a nossa pastora, a Teresa, também perguntou e alertou-nos. Quando viemos à igreja, viemos porque é hábito vir, ou viemos porque temos convicção de que vamos ouvir alguma coisa que vai mudar a nossa vida. Se viemos apenas por hábito, então não estamos bem. Nós devemos vir porque temos convicção de que vamos ouvir coisa nova que vai transformar a nossa vida. E se temos essa convicção de que vamos ouvir coisa nova que vai transformar a nossa vida, então temos que estar aqui sentados com atenção para compreender. Não é em vão que, com muita pausa, diz quais são os textos bíblicos, porque a expectativa é de que cada um em casa aprofunde, como um bom aluno. Se o pastor é professor, ele depois da aula espera que os alunos revisem a matéria em casa. Quantos de nós lemos as escrituras bíblicas depois da pregação? A melhor hora para revisar a matéria é logo após a aula. A melhor forma de consolidar o conhecimento é logo após o culto, no domingo à tarde.
na segunda-feira à noite, na terça, na quarta, na quinta, sexta, etc. É isto que a palavra de Deus nos diz e é isso que os pastores nos exortam. Ouvir a voz do pastor com atenção para aprender, para compreender e nos transformarmos espiritualmente. Temos que dizer a Deus que nós temos sorte e agradecer a Ele porque temos estas pessoas que nos ensinam a palavra de Deus. A palavra de Deus que é transformadora. Que é transformadora. E o pastor Andanga chamou a atenção a todos nós. Dirigiu-se muito para a juventude, mas é para todos nós. Ouvir com atenção, com o objetivo de compreender para nos transformarmos. O benefício da transformação é individual. Quem se transforma em boa pessoa é você mesmo. Agora, os efeitos dessa transformação é que se podem estender à sociedade, começando pela família, pela igreja, pelos amigos e depois para a sociedade. No seu local de trabalho você é uma pessoa diferente. Em casa você é uma pessoa diferente. Na rua você é uma pessoa diferente. Porque você está com Cristo. Porque você ouve a palavra de Deus e põe-na em prática. Outra responsabilidade das ovelhas. Seguir a orientação do pastor. Se o pastor é o líder e orienta, coitado do pastor, ele vai à frente e as ovelhas não estão a seguir. Então nós temos a responsabilidade de seguir o pastor. Sim, é uma das grandes responsabilidades do rebanho. Seguir a orientação do pastor. Obedecer. E aqui nós podemos dizer que a figura do pastor é a figura do adulto que nos cria, é a figura do encarregado de educação, é a figura do pai, a figura do tio, etc. Porque obedecer é obedecer a todos. O pastor tem autoridade, da mesma forma que os professores ralham, os pais às vezes dão um açoite, e às vezes é importante dar um açoite. Então, a Bíblia diz que o pastor tem autoridade para tratar as ovelhas com a vara e o cajado. Salmos 34. Não, Salmos 23. Nós lemos há pouco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós temos que obedecer. E quando nos ralham, temos que saber que é para o nosso bem. É a vara e o cajado que o pastor está a usar para nos ralhar. O cajado, meus irmãos, jovens, criancinhas, o cajado é uma espécie de vara, é um pau que tem uma curva. É como se fosse o pau da sombrinha, que tem aquela curva. Os pastores usam isto para colocar nas patas das ovelhas e puxá-las. O pastor da igreja, tem esse cajado no sentido figurado, tem o cajado, e quando ele ralha, está a usar o cajado, dizendo, irmão, volte para o aprisco, volte para o caminho certo. Nós temos que aceitar que ele, a autoridade, que está investida de poder para usar a vara e o cajado para nos consolar. E nós temos que sentir esta responsabilidade, temos que sentir esta autoridade e aceitarmos este consolo. A ovelha tem a responsabilidade de reconhecer a voz do pastor. A voz de mando do pastor. Ou seja, cada crente, cada membro está na sua igreja. Esta é a sua igreja e tem o seu pastor. E ele ouve essa voz. Na Bíblia, quando se fala disto, é para chamar a atenção aos irmãos que saltam da igreja para a igreja, à procura de pastores, à procura de outras vozes. Não. Cada um que se contente com a sua igreja e reconheça sempre a voz do seu pastor. Este é o meu pastor. Mesmo de olhos fechados, no meio de grandes multidões,
quando ouvir essa voz, diz: este é o meu pastor, a quem eu sigo, cujas orientações eu sigo, a quem eu obedeço. Então, reconhecer a voz do pastor. E tem outra: aceitar o alimento oferecido pelo pastor. Esta responsabilidade é estar ali, sentar, ouvir e aceitar as palavras do pastor, porque elas são palavras que vêm de Deus. Ou seja, um pastor na vida real, o pastor da agricultura, na pecuária, com ovelhas que não param no seu pasto, mas vão para o pasto do vizinho, esse pastor não está a fazer bem o trabalho e essas ovelhas não são obedientes. Nós, ovelhas, temos que estar no pasto que nos é dado pelo nosso pastor. Salmo 23. Deitar-me fazem em verdes pastos. Se o pastor orienta, no âmbito da sua liderança, orienta-nos, é este o pasto para hoje. Vamos nos deitar neste pasto, porque é verdejante, e vamos nos alimentar. Este é um alerta contra a cobiça. Não podemos cobiçar o pasto do vizinho. Não, vou para aí comer. Essa ovelha não está no bom caminho. E o pastor tem a missão de resgatar e colocá-la no caminho certo. Não devemos cobiçar o pasto do vizinho, porque se estamos em Cristo, a nós não nos falta nada. O Salmo 23, como começa? E nada me faltará. Mas eu não tenho. Não, o Espírito está consigo, nada te faltará. Então, pois falamos aqui, a alegria espiritual. Essa alegria espiritual que vem da palavra de Deus é diferente da alegria carnal. A alegria carnal é porque temos um carro novo, um telefone novo, está a sair o iPhone 14. 14, já. Mas a alegria espiritual é aquela que emana de estarmos com Jesus Cristo. E por isso, esta alegria faz com que nós estejamos sempre felizes com o pouco que temos. Se estou com Cristo, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos, a IECA institucionalizou o Dia do Pastor em reconhecimento à importância do pastor. Sim. Falamos agora de quem é o pastor. É uma pessoa que se dedica à igreja. É uma pessoa que faz deste trabalho o seu dia a dia. É uma pessoa que a 100% está para a igreja. A igreja precisa fazer alguma coisa por ele. Então, é lícito nós refletirmos também sobre o que é que a igreja deve fazer para cuidar do seu pastor. As escrituras, a bibliografia dizem: primeiro, a congregação, os fiéis devem orar pelo pastor. O pastor é uma pessoa, tem formação, tem dedicação, e por isso é investido nessas funções para guiar o povo. Mas ele é uma pessoa. Nós devemos orar pelos nossos pastores, para que tenham saúde, para que tenham conhecimento e sabedoria, para que tenham tranquilidade e possam exercer a sua função normalmente e com sucesso. Então devemos orar pelos nossos pastores. E a nossa irmã orou pelos nossos pastores. E nós temos orado pelos nossos pastores. A seguir, a igreja deve preocupar-se com o pastor, saber da vida do pastor. Se o pastor cuida da igreja, cuida dos fiéis, lidera, orienta, ensina, cuida da vida espiritual. Quem cuida da vida espiritual do pastor? É a igreja. Pastor, bom dia. Passou bem, a família está bem. Estamos a cuidar do pastor. Neste ponto
saber da vida familiar do pastor, da sua saúde espiritual. Há um pastor teólogo americano, John Piper, da Igreja Batista. Ele escreve muito, John Piper. E diz, o pastor vive a poligamia pastoral. Cuidado, hein? Poligamia pastoral. Ou seja, o pastor é como se estivesse casado com duas coisas. A igreja e o lar. O pastor tem família. A pastora tem marido, o pastor tem mulher. Tem família. E tem que dividir a família com a igreja. Às vezes sacrificando a família, estando na igreja. Então, a congregação deve trabalhar no sentido de criar as condições propícias para que o pastor exerça bem a sua função. E às vezes, e na maior parte das vezes, nós temos que retirar um pouco da responsabilidade do pastor. Algumas tarefas temos que ser nós a fazer para que não sobrecarreguemos o nosso pastor. Como é que está o pastor Catumbela? A cirurgia já se realizou, mas ainda sofre muito cuidado. Quando eu estava a preparar isto, eu pensei mesmo. Saber da vida familiar do pastor e da sua saúde espiritual. Se não me engano, há já muitos domingos que não ouvimos nos anúncios ou de forma, assim mesmo, formal, uma informação sobre o nosso pastor Pedro Catumbela. É o nosso pastor. Foi ordenado aqui. Está desaparecido de entre nós há muito tempo. Então, é missão da congregação preocupar-se com a vida do pastor. Saber da sua saúde física e saúde espiritual. Então é isto, nós devemos cultivar permanentemente essa relação pastor-ovelha. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e no seu versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, a grande responsabilidade que nós temos é nós imitarmos os nossos pastores, porque eles são imitadores de Cristo. O número 1, o supremo, é Jesus Cristo, o pastor dos pastores. Antes dos nossos pastores serem pastores, eles têm que ser primeiro boas ovelhas. Assim como um bom professor, antes de ser um bom professor, tem que ser um bom aluno, tem que se colocar no lugar de aluno. Os pastores, antes de serem grandes pastores, eles são em primeira instância ovelhas. Por isso é que muitas vezes os pastores ficam sentados e ouvem a pregação, porque eles também são ovelhas. Mas se todos nós cumprirmos essa ordem de Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Estamos a dizer, os nossos pastores são imitadores de Cristo, porque eles seguem Cristo. E nós vamos seguir os nossos pastores, imitando o que eles fazem, porque eles imitam Cristo. Assim seremos todos grandes seguidores de Cristo. Meus irmãos, para fechar, vamos então recapitular um pouco quais são as responsabilidades do pastor. Este pastor, esta pessoa que é formada especificamente para cuidar da vida espiritual. O pastor ensina a palavra de Deus. O pastor cuida da nossa saúde espiritual. O pastor lidera e orienta o nosso caminho. E qual é a nossa responsabilidade? Ouvir com atenção o que o pastor diz. Seguir a sua orientação. E nós devemos cuidar da vida do nosso pastor, para que ele tenha saúde, sabedoria, tranquilidade, para poder conduzir
o povo de Deus rumo à vida eterna. Que estas palavras encontrem espaço fértil nos corações dos irmãos, como sementes que são lançadas em terra fértil para que brotem e se reproduzam. Vamos recordar que hoje também é o dia dedicado às sementes. Nas comunidades mais rurais, mais no interior, hoje eles fazem rituais próprios relacionados com a dedicação às sementes. Nós hoje não fizemos, mas temos em mente que hoje é dia de dedicação das sementes, mas sementes não são só os bagos de feijão, os bagos de milho, mas sementes são sempre essas palavras que saem da boca de quem aqui está, mas que são de Deus, e a esperança de que essas palavras se multipliquem na vida de cada um e, acima de tudo, que transformem a vida de cada um para o melhor. Que Deus nos abençoe. Amém.